sobre a nossa vida nesse seminário. Deus e Pai, nós primeiramente agradecemos ao Senhor por nós estarmos aqui na nossos caminhos. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Pai, nesse dia, nós possamos nos entregar ao Senhor, Pai, cada vez mais e mais. Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir nessa noite e que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite, mais uma vez eu te peço, e que nós possamos sair daqui muito mais forte do que nós entramos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir o texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Hoje nós vamos adentrar ao assunto que alvos e metas Deus abençoa verdadeiramente. Quais são os alvos e metas que literalmente Deus abençoa? O apóstolo Paulo vai dizer para nós, no texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, algo muito interessante que vai ser a base para nós começarmos esse estudo. Pastor Macaldinho. Que diz assim no texto, apenas um versículo, ele diz assim, por isso eu não corro sem objetivo. Eu nem luto como quem dá golpes no ar. Versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Ele vai dizer para nós que eu não luto, por isso eu não corro. Para nós começarmos a entender um pouco esse texto, uma breve abertura, para nós atingirmos a nossa meta, o nosso objetivo, primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando assim, por isso eu não corro sem objetivo. Já é uma coisa que nós temos que ter na nossa mente, né? Que não foi tratado na aula passada, que nós temos que ter metas, né? Precisamos ter um foco, nós precisamos mirar alguma coisa. O apóstolo Paulo está falando assim, eu não corro sem objetivo. Eu não faço da minha vida, do meu ministério, sem um objetivo em particular. Mas para isso ele fala assim, só que também tem um sentido, tem uma coisa muito interessante. Eu não saio dando golpes no ar. O que é golpes no ar? Eu não estou acertando nada. Entende? Eu não saio a louca, sem direção nenhuma. Então, entendendo esse aspecto, por isso que eu dei o estudo sobre como que eu vou lutar por um objetivo, como que eu vou avançar em alguma coisa sobre a minha vida. Eu tenho que fazer isso mesmo, mas primeiramente eu preciso que Deus me direcione. Eu preciso que Deus esteja comigo nesse aspecto. Imagine eu lutar pelo meu objetivo e você chegar no meio da caminhada e você entender, Claudinho, que não é isso que Deus quer para você? Imaginou isso, Mancito? Você está no meio do objetivo, você está no meio da escada, você percebe que não é isso que Deus quer para você. Imaginou, Juliana? Angélica, imaginou isso? Eu estou no meio da minha caminhada, eu estou no meio da minha escada, subindo os patamar, eu chego no meio, Claudinho, não é isso que Deus quer para mim. É isso que o apóstolo Paulo está nos direcionando. Olha, para isso eu tenho objetivo para chegar em algum lugar, mas eu não saio golpeando com golpes ao ar. Eu preciso saber, eu preciso entender o aspecto, o que o Senhor quer para a minha vida. Por isso que o estudo de hoje, nós vamos começar a entender que alvos e metas Deus abençoa verdadeiramente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, isso já eu posso dizer que é o primeiro pilar que nós já estamos alinhados no quê? Que Deus ele já está do meu lado. Deus já está do meu lado. Então, nós precisamos entender sobre isso. E a mensagem central, ele é bem objetiva. Nós vamos entender esse assunto, que nem todos os alvos e metas que as pessoas traçam são ideais
ou mesmo abençoados por Deus. Nem tudo aquilo que eu penso, tudo que eu quero fazer, são abençoados por Deus. Nem tudo que eu quero vai ser bênção para a minha vida. Nem tudo o que eu quero, que eu traço, que eu penso, vai ser abençoado. Muitas vezes tem intenções que exaltam a minha carne, muitas vezes vai ter intenções que exaltam o pior da minha natureza, ou natureza humana, que acabam por me afastar-se longe do Senhor. Então, muitas vezes nós traçamos alguma meta, nós queremos alcançar algum objetivo, mas nós corremos um grande perigo, que muitas vezes Deus ele não está do nosso lado, porque o nosso Senhor, ele conhece a intenção que tem o nosso coração. Ele conhece a intenção que tem profundo até de nós mesmos. Muitas vezes nós queremos alcançar muitos objetivos, mas muitas vezes esses objetivos que nós queremos alcançar não está no coração do Senhor. E muitas vezes nós nos frustramos com isso. E por isso, dentro da Bíblia, nós precisamos traçar nosso objetivo, que o Senhor deseja para o nosso coração. Nós já sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, mas muitas vezes o melhor não é o que eu quero, Claudinho. O melhor não é o que eu quero, Manciro. O melhor não é o que eu quero, Adriele. O melhor não é o que eu quero, aqueles que estão em casa. Muitas vezes o melhor não é o que eu quero. Nós temos que entender que o melhor é o que Deus já projetou e já proporcionou para a nossa vida. Por isso, a Bíblia vai falar que há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o seu fim produz uma longa perdição. O seu caminho, ele não vai ser bem sucedido. Então, com isso, com essa mensagem central, nem todos os alvos e metas que as pessoas traçam são ideais ou mesmo abençoadas. Muitos têm intenção que exaltam a carne, que fazem manifestação pior da natureza humana e acabam por levar-se longe da presença do Senhor em nossas vidas. E nós conhecemos inúmeros casos que acontecem no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Muitos traçam o objetivo, só que na caminhada não é aquilo que o Senhor realmente quer para a nossa vida. Eu mesmo, se eu for contar a minha história para vocês, eu, sinceramente, em 1000 coisas que eu queria estar fazendo, 1001 coisa não era estar aqui em São Pedro. Isso eu rasgo o coração sem medo de errar com vocês. Mas é aquilo que o Senhor tem para mim. É aquilo que o Senhor desejou para mim. E é aquilo que o Senhor já sonhou para mim, mesmo sem antes ter sonhado, Claudinho. Isso. Mas foi o que o Senhor quis. E estou feliz sobre isso. Estou feliz. Eu já me coloquei muitas vezes em frustrações. Só que hoje eu oro, eu coloco debaixo do Senhor e eu vejo que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E aquilo que eu estou vivendo sobre essa cidade, eu posso dizer para você, eu estou vivendo o melhor do que o Senhor tem para mim. Coisas que eu nunca pensei, nunca imaginei aonde que eu iria chegar. Estou chegando, tem muito mais para chegar, mas isso está acontecendo assim, ó, sem mesmo que aquele esforço. Tem muito esforço, porém, não aquele esforço exageradamente, que a gente perde sono, enfim, você perde a paz. Amém? Mas para isso, nós precisamos responder a pelo menos 3 questões. Nós precisamos começar, em primeiro lugar, que os nossos alvos e metas, para ser abençoados, deve pelo menos responder a 3 questões fundamentais, cruciais para as nossas vidas. Então, a primeira delas, para nós começarmos, a primeira questão que nós precisamos entender, a primeira questão que nós precisamos compreender, o objetivo e meta que eu tracei na minha vida, no meu ministério, na minha caminhada cristã, vai honrar o Senhor? Vai trazer glória ao Senhor? É isso que vai acontecer? O que eu tracei para a minha vida, o objetivo que eu tenho para a minha vida, ele vai trazer honra e glória e vai enaltecer o nome do Senhor? Ou o que estou planejando? O que estou planejando para a minha vida
deve me colocar mais perto dele, e mais confiante nele, e mais envolvido ainda nele. Essa é uma das questões que precisa ser respondida, porque muitas vezes é aqui que nós nos perdemos. Muitas vezes, muitos que almejam muitas coisas, eles se perdem ao longo do caminho, ao longo dessa caminhada cristã, porque primeiramente, o que nós traçamos, o que nós objetivamos, não foi da vontade e do querer do Senhor. Porque muitas vezes, o que o nosso querer ficou à frente, e isso não vai trazer honra e nem glória para o nome do Senhor. E isso para o cristão é um erro crucial que não pode ser cometido. Se eu for fazer alguma coisa, se eu for fazer qualquer tipo de coisa, primeiramente eu tenho que fazer essa pergunta: estou honrando o nome do Senhor? É o nome do Senhor que está à minha frente? Ou simplesmente é o meu nome que está na frente? O que vem maior? Essa semana eu tive... Tem uns 15 dias, eu estava estudando a matéria de... Jesus. De missões, missiologia. Uma das coisas mais centrais que me marcou foi que a maior mensagem não é a mensagem do pregador. Para mim, está trazendo essa mensagem para vocês. Você pode ter certeza que, sombra de dúvida, que eu vou falar para vocês. O que importa aqui não é a minha pessoa. O que importa aqui não sou eu. Não é a forma que eu estou falando com vocês. Não é do jeito, da dicção que eu estou trazendo para vocês. Pode ser que a minha dicção não seja boa para vocês, mas você pode ter certeza disso. Não é eu, mas sim a mensagem de Cristo. Ela que é a maior mensagem. Se isso não for, em todos os pregadores, a mensagem ser maior que o pregador, está errado. Está totalmente errado. A mensagem, ela é muito maior do que o pregador. Se o nome do pregador for maior que a mensagem, você pode ter certeza que ele está sem Deus. Está errado. E eu aprendi isso. Que a maior mensagem que nós possamos pregar não é nós, mas é a mensagem de Cristo. Ela que está acima de tudo. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vai glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus? Dentro daquilo que eu estou lidando, a primeira pergunta, vai honrar ao Senhor? Vai trazer glória a Ele? Vai glorificar ao Senhor? Então é o texto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Depois, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer a seguinte questão. Pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. O apóstolo está dizendo assim, nós fomos comprados da mercadoria mais barata que tem. É isso que está dizendo aí? Nós foi comprado com o menor preço do mercado. É isso que está dizendo? Nós foi comprado pelo sangue de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço. Por isso, nós temos que honrar o nosso corpo. Nós temos que honrar a Deus através do nosso corpo. Tudo nós temos que honrar através do nosso corpo. De repente você pensa, mas tudo? Sim, tudo. Não existe meio termo em tudo. Tudo que eu faço, Claudinho, desde que for pregar um prego na parede, e se acertar no seu dedo, eu tenho que dar glória a Deus. Mais difícil que seja. É interessante isso, mas é verdade. Que a primeira coisa que vem na nossa mente é sangue de Jesus sem poder. Vem, mas eu tenho que glorificar a Deus. Em tudo. É fácil fazer isso, Claudinho? Não é fácil. Que temos atribulado que judia de nós. Temos atribulado que judia, mas eu tenho que fazer e honrar o Senhor.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vai dizer o seguinte ainda: Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória do Claudinho, faça para a glória do pastor. Ele está vendo tudo. Tudo que eu faço, desde que eu como, bebo, durmo, tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a honra e glória do meu Senhor Jesus. A Deus. Tudo que eu for fazer, eu tenho que honrar o nome do Senhor. E isso aqui, para a gente, muitas vezes, deixa a gente, muitas vezes, em... não, mas isso aqui não tem nada a ver não, Claudinho. Não. Isso aqui, não, dá uma desviadinha aqui, ô Mancida. Deus não está vendo não. Isso não tem nada a ver não. Tem. Uma coisa pequenininha, uma coisa grande, para Deus tudo é a mesma coisa. E muitas vezes nós não somos mais abençoados, nós precisamos ser, porque nós não damos a honra a Deus nas coisas que precisa ser dado a honra. Muitas vezes nós não glorificando a Deus da forma que nós precisamos glorificar. A segunda coisa que eu aprendo nessa mesma pergunta, vai honrar ao Senhor e trazer glória a Ele? A segunda coisa é ser agradável. Isso vai me agradar? Isso vai ser agradável ao Senhor? Isso vai agradar a Deus? Vai ser útil ao Senhor? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte para nós: Assim quer que estejamos nesse corpo, quer estejamos em outro, assim que quer estejamos nesse corpo, quer estejamos, nosso objetivo sempre é agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo bem claro para nós. Você traçou a sua meta, traçou o seu objetivo, isso está incluindo a honra e glória ao nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Isso vai agradar, vai ser agradável aos olhos do Senhor. Isso vai ser agradável ao Senhor. Então, eu preciso responder essas perguntas. Assim, o apóstolo Paulo está dizendo, assim quer estejamos nesse corpo, quer o deixamos, nosso objetivo sempre será agradar ao Senhor Jesus. Sempre. Sempre será em agradar ao Senhor. Coloquei meu pé, acordei, Claudinho, eu acordei. Primeira coisa que eu tenho que fazer é agradar ao Senhor Jesus. Primeira coisa que eu faço no meu dia. Se eu não estou fazendo isso, começo a fazer a partir de hoje. A primeira coisa que eu faço no meu dia é ser agradável ao Senhor Jesus. É ser agradável ao Senhor Jesus. Amém? Todos estão entendendo daqui? Segunda pergunta. Eu tenho que fazer para mim entender esse aspecto. Estou sendo motivado pelo amor? Estou sendo motivado. A minha motivação, aquilo que me motiva, é uma motivação por amor? É uma motivação por amor? Deus não está aonde há mesquinhez, onde há vaidade, onde há ganância, onde há inveja, onde há materialismo, onde há vaidade e outros sentimentos semelhantes, onde existem as obras da carne e não existe Deus nisso tudo. Não é Deus. Se isso vai trazer vanglória, automaticamente é o aspecto, né, irmãos? Se isso não está honrando ao Senhor, automaticamente está honrando alguém, né? Olha para você ver como que é o aspecto, né? Se isso não está trazendo honra e glória ao Senhor, está trazendo honra e glória a outros. Então, se isso não foi motivado por amor, você já está no caminho errado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu não julgo que vocês não tenham objetivo, vocês têm que ter objetivo, tem que traçar a meta, tem que traçar algum objetivo, tem que ter alguma coisa, tem que ter. Porém, eu não saio golpeando, dando um soco no ar. Eu tenho que ter os aspectos, o que o Senhor realmente quer. Então, dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, tem todos como eu posso dizer, essa receita pronta do bolo.
Muitas vezes nós não olhamos a receita, Mancira, mais. A Angélica não olha a receita mais. Mas muitas vezes erra. Nós esquecemos, nós sabemos de tudo já, Claudinho. Nós já sabemos de tudo. Muitas vezes nós erramos. Então, tem que ser motivado pelo amor. E isso traz para mim alguns atos do amor. Atos com amor. Em 1 Coríntios. Irmão, se eu estiver indo muito rápido, vocês falem, viu? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, diz assim: façam contudo faça contudo com desprezo, com ressentimento. Façam com tudo com amor. Hoje eu vou no culto. Estou querendo o culto hoje. Tem que ir na igreja. Tem que ir lá tocar hoje. Eu tenho que ir lá ministrar o estudo. Façam com tudo com amor. Irmãos, isso tem um aspecto tão grande, tão glorioso em cima disso. A motivação. Eu posso estar cansado, eu posso estar... Irmãos, você pode pensar em tudo que você... Mas quando tem um amor, tem uma motivação, que ele me move, esse amor vem da onde? É Deus que nos dá, é o Espírito Santo que nos dá. Quando tem esse amor, tudo que eu vou fazer, eu não me coloco em primeiro lugar, Claudinho. Seja até no atendimento numa loja, seja no atendimento com o cliente, seja no atendimento quando eu for atender para vender um bolo, eu não sou eu ali naquele exato momento, mas é um mover do Espírito Santo, porque eu estou colocando motivação, um amor, um aspecto maior. Isso Deus abençoa. Isso Deus abençoa. Quando eu coloco o amor, a motivação maior, o amor. Quando eu começo a pensar, eu preciso ir no culto hoje, porque senão o pastor vai pegar no meu pé, você está perdendo seu tempo. Eu preciso ir no culto hoje, senão o Rogério vai ficar anotando a lista de presença e não vou ganhar meu certificado. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo e está fazendo eu perder meu tempo. Verdade, irmãos. Mas, quando a gente coloca sentimento, coloca o amor, mesmo que eu estou cansado, eu faço a seguinte oração: Espírito Santo, renova, eu vou adorar ao Senhor, eu tenho certeza daquilo que eu vou falar para você, não vou errar, eu duvido você sair da mesma forma que você entrou. Eu posso ter que sair, eu posso entrar aqui dentro, totalmente cansado, totalmente exausto. Quantas vezes já aconteceu comigo? Eu entrar na igreja, que só pela graça, só pelo sangue, mas a motivação que está dentro do meu coração, ela se torna muito maior. Eu saio daqui renovado, muito melhor do que eu tivesse ficado em casa. Isso também reflete naquilo que estou fazendo no meu dia a dia, Claudinho. Reflete no meu dia a dia que eu estou fazendo na minha casa, no meu lar, nas minhas finanças. Vamos tratar sobre o aspecto de finanças. Tudo envolve, tudo está em engrenagem envolvida, tudo tem um aspecto, mas tudo passa aonde que eu estou colocando a minha motivação? O amor. O segundo aspecto que eu aprendo sobre qual a motivação que estou sendo motivado pelo amor é seguir com amor. É seguir com amor. O apóstolo Paulo, mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, vai dizer o seguinte para nós. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Vai dizer assim. Não sei se os irmãos estão acompanhando a Bíblia, eu que estou bem no rápido aqui, né? Dizendo assim: que o amor seja maior que o objetivo, que o amor seja maior que tudo. Contudo, se desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Aí o texto vai dizendo: sobretudo, o que pode, se eu tiver a maior
profetizo, se eu tiver o maior dom, se eu tiver o maior de tudo, se me faltar o amor, eu não, nada tenho. Eu não tenho nada. Então eu tenho que sentir a minha motivação, ela tem que ser uma motivação que ela gera em mim, ela brota em mim um amor muito maior daquilo que eu posso até muitas vezes suportar. Se muitas vezes, Claudinho, eu vou te dizer uma coisa para você. Tem pessoas que se não for pelo amor, se não for pela misericórdia de Deus, nós não conseguimos suportar. Isso. O nosso objetivo, nós precisamos, primeiramente, precisamos fazer essas duas perguntas. Segunda pergunta, estou sendo motivado é pelo amor? Ou simplesmente é pela ganância, é pela inveja? Não, eu vou fazer aquilo lá porque o Claudinho fez, também deu certo. Ela botou os olhos grande gordo lá em cima. Eu vou começar a vender bolo também, viu, Angélica? Porque o Angélica tá faturando pra caramba, viu? Tá faturando muito, já botou o olho gordão lá em cima, nem sabe, nem por detrás. E você acha que não tem isso aí dentro da igreja? Aqui não tem, irmãos. Aqui não tem uma igreja abençoada. Mas lá onde que eu morava, vixe. Acho que não tem. Ah, não, eu vou fazer aquele negócio, porque o negócio é bonito. Ah, não, eu vou começar a participar agora de dança agora, porque as meninas estão dançando agora aí. Ixi, rapaz, a igreja fica arrepiada quando elas dançam. Eu quero movimento, quero nesse movimento também. Agora eu pergunto, está sendo motivado por amor? Não, que eu vou fazer parte do Ministério Louvor, que eu vou cantar, que a igreja inteira está me vendo. Acho que não tem. Em frente, né? Como diz outro, vamos abrir o confessionário. A terceira pergunta que eu devo responder é: este alvo e meta, este alvo me leva a depender, a ser dependente de Deus, ou será a minha, ou ele será a minha suficiência? Esse objetivo que eu tenho vai me levar a ter uma total dependência do Senhor? Isso vai ser suficiente para mim? Os nossos alvos e metas, os nossos alvos, devem envolver a nossa fé e a soberania de Deus. Os nossos alvos, nós temos que colocar a dependência total em Deus, para que nossa fé possa completar com a soberania de Deus. Então, para isso, eu preciso, primeiramente, sem fé é impossível o quê? Imagina eu começar um objetivo. Imagina eu traçar um método. Com amor, com zelo, com dedicação. Ah, mas aquilo lá, Claudinho, tá certo não. Tá certo não. Ah, não. Ih, rapaz, Deus não está comigo nesse negócio, não. Acontece isso? Acontece. Muitas vezes nós temos medo de sonhar. Uma coisa que o cristão tem medo é de sonhar, sabia? E o que move o cristão é o sonho que ele tem. Muitas vezes nós sentamos no culto. Muitas vezes, você quer ver um lugar onde que é um lugar mais rico de toda a face da terra? Você sabe qual que é? Alguém sabe o que é? Qual que é o lugar? Atrás de nós. O lugar mais rico que existe é o cemitério. O cemitério. Porque lá foi junto morto muitos sonhos que não foram concretizados, que era plano e objetivo de Deus para a vida deles. Tem. Muitas vezes, nós como cristãos, nós não vivemos o melhor de Deus sobre a nossa vida por falta de nós alcançarmos uma pequena palavrinha chamada
fé. E a Bíblia vai dizer para nós que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer o seguinte para nós: sem fé, ela é impossível de nós agradar a Deus. Quer deseja se aproximar-se de Deus. Olha para você entender. Para nós nos aproximarmos de Deus, devemos primeiramente, lembra lá que eu falei, nós devemos crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, sem fé é impossível eu agradar até mesmo a Deus. Não tem como eu conseguir. Não tem como eu conseguir os meus sonhos, os meus objetivos, sem eu ter a fé. Porque a fé, ela se torna, para nós, um agente essencial na minha caminhada. Outro aspecto que eu aprendo tem de vir da fé. Tem de vir da fé. Eu tenho que ter, a minha dependência tem que vir da fé. Romanos capítulo 14, versículo 26, vai dizer para nós aqui, mas se vocês têm dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se come, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Eu não sei se eu tomo essa água, tomo ou não tomo? Não tomo. Não vou tomar. Não toma. Não para o seu pecado. Sem convicção. É incrível o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Muitas vezes nós estamos assim. O texto está dizendo para nós assim, mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado que come. Pois vai contra as suas convicções. Vai. Uhum. Sim. Sim. Então eu acho que se a pessoa põe na cabeça que é pecado, aí é pecado. Sim, pela sua convicção. É pela convicção. Exatamente. É pela minha própria convicção que eu tenho. Eu estou comendo pelo meu próprio pecado. Entenderam o aspecto? Por exemplo, se eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu sonhei aquilo, objetivei, tracei a minha meta, e comecei a sonhar sobre a minha vida. Beleza. Aí quando você coloca o primeiro pé para você ir ao encontro do seu objetivo, começa a vir o quê? De encontro? As lutas, as batalhas, o dia a dia. Vem. Não é porque eu tive sonho, porque Deus revelou para mim, não, Deus me revelou isso que de mim mesmo, viu? Que você vai ser um grande empresário, que você vai ser um excelente, enfim, que você pensar aí. Sabe, muitas vezes acontece isso com a gente. Aí, beleza. Aí, sabe o que acontece? Aí, quando você coloca num percurso, aí você começa a se desanimar. Automaticamente, você está perdendo a sua fé e a sua convicção naquilo que você mesmo sonhou. Você está dizendo para Deus que o que você sonhou, o que você pensou, não veio de Deus. Se torna pequeno. Entende? Por isso que muitas vezes nós nos encontramos em muitas frustrações. E pasmo vocês que eu vou te dizer. E as maiores frustrações estão dentro da igreja, onde que existe a maior receita. O maior livro. Lembra que eu falei para vocês no começo que nós estávamos estudando? Os maiores coaches que existem no Brasil, ou fora do Brasil, em qualquer outro lugar, eles usam a palavra de Deus. E muitas pessoas pagam
caríssimo para ouvir, muitas das vezes, o que está escrito dentro da Bíblia. Quer ver um coach conhecidíssimo hoje no Brasil? Paulo Vieira. Conhecidíssimo, não sei se você já ouviu falar dele, mas o homem é fantástico, né? Espetacular. O homem é 10. É verdade. Cristão, inclusive, viu? Crente, cristão. Ele mesmo fala isso. Se todo crente, se todo mundo conhecesse verdadeiramente o que está escrito na Bíblia, não estaria passando o que está passando. Verdade. Isso é um fato, irmãos. Só que muitas vezes, sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Ah, não, mas eu moro em São Pedro. Ah, não, mas eu congresso naquela igreja pequena ali, São Pedro. Tem o quê? 100 membros? O que é 100 membros? Se eu tivesse numa igreja tal, se eu tivesse numa igreja melhor, um pastor maior, um seminarista que tivesse mais bagagem, nossa, eu estaria 1000 vezes. Será que é isso mesmo? Nós queremos transferir a nossa culpa. E sabendo que a nossa culpa é de quem? É nós mesmos. Então, para isso, nós precisamos, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ser dependente da minha fé. Então, as 3 perguntas que eu preciso responder são essas. Eu preciso, primeiramente, vai honrar ao Senhor? Vai trazer glória a Ele? A segunda, estou sendo motivado, é pelo amor? A terceira pergunta, este alvo me leva a depender, a ter uma dependência total de Deus? Ele é suficiente para mim? Ele será suficiente para mim? Essa é uma das 3 perguntas que eu preciso, são cruciais, fundamentais, para mim estar respondendo. Eu preciso começar desse ponto. Preciso responder essas 3 perguntas, essas 3 coisas, para mim começarmos a traçar minha meta e saber, primeiramente, que Deus está verdadeiramente comigo. Amém? Continuando. Em segundo lugar, precisamos entender o que o Espírito Santo nos capacita e nos habita para toda a boa obra. Por isso devemos confiar nele, nossos alvos e metas. Ele nos dará força para sermos perseverantes. É só o Espírito Santo que faz nós permanecermos fiéis, firmes e perseverantes. Não é pela minha força, Claudinho, não é pela força do pastor, não é pela força do porteiro que está lá na frente, não é pela força do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir. Olha que interessante. E quando eu traço uma meta, um objetivo, eu preciso primeiramente, se entende que para mim eu preciso agradar ao Senhor, o meu objetivo. Em segundo lugar, eu preciso ter fé. Por que eu preciso ter fé? Porque se eu não ter fé, tudo que eu vou fazer, eu vou colocar nas minhas mãos. Mas quem que vai me dar força e vai me capacitar, o que vai me tornar ser dependente de Deus, é o Espírito Santo, é a obra dele. E muitas vezes a gente achamos que é pelas nossas forças, é pelas nossas mãos. Irmão, se for pelas nossas forças, se for pelas nossas mãos, nós já estaríamos fulminados. É Ele, é o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dê força e sabedoria para nós lidarmos com o nosso dia a dia. E para nós continuarmos. Então é pelo Espírito Santo. Zacarias vai dizer para nós, Zacarias capítulo 4, versículo 6, vai dizer para nós o seguinte: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer essa guerra, não vai ser pela tua força. Sabe aquela batalha que você tem, aquele objetivo que você tem, que você já traçou, é alvo do Senhor, vai glorificar a Ele, vai exaltar o nome dEle, vai bendizer o nome dEle. Eu preciso ter fé, mas não é pela nossa força. Não é por aquilo que eu tenho de capacidade.
é por aquilo que eu deposito a minha fé e a minha esperança. É pelo Espírito Santo. Irmãos, vamos voltar um pouco no tempo. O que Jesus disse para os discípulos? Ficai até que do alto sejais. Se tivesse aquele revestimento do Espírito Santo, você acha que a obra do Senhor, o Evangelho, teria que ter chegado até nós? Não. Já teria caído por terra nos primeiros anos. Porque o que a igreja primitiva sofreu, e se não fosse pelo Espírito Santo, conduziu aquela igreja, a igreja primitiva, a chegarmos até nós hoje. E muitas vezes nós achamos, e isso serve para nós, muitas vezes até líder da igreja, que nós achamos que nós estamos almejando, ganhando pessoas para Deus, é pela nossa eloquência, é pelo nosso jeito de pregar, é pelo jeito de nós falarmos, é pelo jeito de eu tratar o Claudinho, é pelo jeito de eu massagear o ego da igreja. Não. Não é assim. Jesus diz assim que nós devemos anunciar o Evangelho, mas não está falando que eu tenho que trazer as pessoas para Ele. Ele me disse, vós tem que anunciar o meu Evangelho. Ponto. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho para toda criatura. Mas cabe ao Espírito Santo convencê-las do Evangelho. Não é nós. Você pode ter certeza, se você trazer uma pessoa dentro da igreja, forçada, vir aqui, colocar, mas o Espírito Santo não fazer a revelação do Evangelho para ela não fica nem não fica um mês. Esse povo é louco. Tchau. E assim também é a nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa força, a nossa capacidade, Claudinho, em Cristo. Não é pelo meu intelecto. Tem que buscar entendimento, Adriano? Sim, temos que buscar. Mas não é pela minha força. Irmãos, quando eu sento no computador para ouvir aqueles professores, a primeira coisa que vem na minha mente, Espírito Santo, abre minha mente. Porque se não for o Senhor, nada eu vou conseguir aprender. Por isso que quando eu oro dessa forma mesmo. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Porque se não for Ele, irmãos, essa palavra se torna anátema, ou seja, a nada. A nada. É só Ele. Então eu preciso colocar o Espírito Santo. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Na palavra da Bíblia. Na palavra da Bíblia Sagrada, temos o nosso manual de vida. Devemos meditar nela só em dia, só de vez em quando, só de vez quase nunca, só ficar de enfeite lá no Salmo 91. Eu tenho que meditar nela sempre e conhecê-la só conhecê-la. Mas eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que praticá-la e torná-la forte em minha vida. Irmão, você lembra que eu falei para vocês que a fé, eu crer em Jesus e eu ter fé em Jesus, são duas coisas distintas. Eu preciso ter fé que Jesus existe, que Ele morreu, que Ele ressuscitou no terceiro dia, mas eu preciso fundamentar a minha fé. Eu preciso ter um fundamento. Eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso saber, eu preciso ter esse aspecto. Mas tem um recado bem interessante que Deus falou para Josué. Capítulo 1, versículo 8. Quem sabe dizer para mim? O que Deus falou para Josué? O que o Senhor falou para Josué? Também.
que mais que ele falou para Josué? Ele falou um aspecto muito importante. O que ele falou para Josué? Hã? Irmãos, o que ele falou para Josué? Também, é um dos aspectos. Isso você já viu. Qual o aspecto que ele deixou para Josué? Josué, relembre continuamente os termos desse livro, ou seja, medite nesse livro, só de dia e de vez em quando. É assim que está dizendo lá? Medite nesse livro, de dia e de noite, para ter a certeza, olha, você vê que interessante, é para ter a certeza de que cumprir tudo que nele está escrito. Então você será próspero e terá sucesso em tudo que fizer. Então, olha para você ver que interessante. Para mim, ter meu alvo e meta, e se eu não ter dependência de Deus, se o meu alvo e meta não fazer honra ao Senhor, a motivação que tiver no meu coração não for uma motivação movido pelo amor, e se essa motivação movida por amor, eu não depositar essa motivação no Espírito Santo, é Ele que vai conduzir a minha vida, é Ele que vai me dirigir, me dar força, me capacitar, mas para isso eu preciso meditar na sua lei de dia e noite. Eu simplesmente tenho que abrir a Bíblia no Salmo 91 e segura na mão de Deus e vai. É assim que está dizendo? Não é isso que quer dizer. Você sabe o que eu acho interessante? Quando a gente... Isso nunca aconteceu comigo, mas um dia vai acontecer, tenho certeza disso. Mas quando você compra um carro no zero, novo, a primeira coisa que a pessoa, quando está na concessionária, vai fazer com você, ele vai ler o manual. É para ser assim, na verdade, né? Somente os países lá fora, eles fazem assim. Ele vai ler todo o manual, o que o carro está dizendo. Por exemplo, o carro, se for câmbio automático, ele vai falar as funções do câmbio automático. Ele vai dizer todas as diretrizes, o que o carro tem, o que o carro possui, o que é, o que não é. Ele vai te dar toda a diretriz para você fazer a maior condução daquele veículo. Agora, se é uma coisa material, está dizendo isso, que eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que, por exemplo, se eu comprei um celular, eu tenho que entender o aspecto do celular, por exemplo, que se for aquele mais novo, né, aquele iPhone 13, 14, né, celular, tal, ele tem um jeito diferente da câmera de bater, tal, tem uma forma diferente. Eu vou aprender, Angélica, eu vou aprender, Adriele, eu vou aprender. Quanto mais aquilo que eu estou depositando a minha fé, quanto mais aquilo que eu estou depositando, os meus alvos e objetivos estão na mão do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que meditar na lei, no que Ele quer para a minha vida. E é uma das últimas coisas que nós vamos fazer. É quando tudo está dando errado. Aí, agora sim, eu vou para a Bíblia. A hora que você está no meio da escada, que você não tem outro degrau, sabe quando você está no meio do lugar, você não sabe para onde que você vai? Falei, meu Deus. Aí você lembra que você tem Deus. Mas por que não começou do começo? Eu lembro quando eu participava de treinamento de vendas. É interessante isso. A primeira motivação que eles falam para a gente, quando você vai fazer uma venda bem feita, uma venda bem executada, eles colocam uma comparação de você estar rolando a morra acima, que é toda venda, uma venda difícil. É complicado você fazer uma pessoa comprar uma coisa que ela não quer, entende? Aí você tem que ser um bom vendedor, você tem que ser um bom argumentador. Então eles falam que o bom argumento é você pegar uma roda, sabe? E você ir rolando ela acima. E muitas vezes, na teoria, eles falam o seguinte, muitas vezes nós, vendedor, o que a gente fala? O que a gente faz? A gente pega um negócio quadrado e vai. E vai. Todo esforço. E vai. Quando chega na ponta de despencar a venda, quando está lá próximo de fazer a venda, você vai empurrar, o que acontece com a coisa quadrada? Ela não vai. Ela para. E muitas vezes nós somos desse jeito, quadrado.
Nós começamos tudo errado. Nós começamos do degrau de cima para baixo. Quando nós chegamos que não tem nenhum recurso mais. Quando a gente olha assim, não tem mais o que fazer. Eu vou para os pés do Senhor agora, Claudinho. É o último recurso que eu tenho. E não é o último recurso que você tem, irmão. É o primeiro recurso que você tem. Quando a gente deposita a nossa confiança, primeiramente em Deus. Quando eu deposito a minha confiança totalmente em Deus, desde o princípio, eu começo a fundamentar a minha vida, a minha fé. Você pode ter certeza que aquilo que eu vou dizer para você, não vou errar naquilo que eu vou dizer. Porque a Bíblia nos diz que você será bem-sucedido. Você se tornará próspero. Quando nós começamos da forma certa, a coisa vai tranquilo, suave. Estou falando assim, tranquilo e suave, mas vai ter problema? Sim, vai ter problema. Vai ter dificuldade, Angélica, vai ter lutas, vai ter batalhas, mas todas elas você está firmado e fundamentado, você não vai olhar para trás, você vai seguir em frente, você, mesmo que o vento venha contrário de você, mas você segura na mão de Deus e vai. Ele te dá força, ele te capacita, ele nos capacita, porque não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pelo meu entendimento, não é a forma que eu falo, a desenvoltura que eu tenho, mas é através dele, é ele que me capacita, é ele que me direciona. É dele, é simplesmente dele. Então, para isso, eu preciso compreender a Bíblia, eu preciso entender a Bíblia. Então, nela eu tenho que meditar de dia e de noite. Se você não tem esse hábito, de costume, de fazer um devocional de manhã, comece a fazer um devocional a partir de hoje. Se você não tem esse aspecto, se você não tem essa desenvoltura de ler a Bíblia na parte da manhã, comece a partir de hoje. Eu tenho certeza que a sua vida, ela vai mudar. Ela vai mudar. Precisamos disso. Precisamos compreender. Em quarto lugar, para nós concluirmos, nós precisamos um dos outros. Irmãos, nós não fomos criados numa ilha sozinhos. Nós não fomos criados dentro de uma bolha, Claudinho. Para você crescer, Claudinho, o seu pai e a sua mãe precisou pegar na sua mão, precisou ensinar você, precisou falar para você o que você poderia fazer ou o que você não poderia fazer. Ou todos aqui que foi criado dentro de uma bolha. Se nós fôssemos criados dentro de uma bolha, nós seríamos a pessoa mais ignorante que existe na face da Terra. Não tem como nós construirmos o nosso objetivo sem contar com as pessoas ao nosso lado. Aí entra aquela regra, né? Vê com o que você está andando. Eu acho que eu já falei isso para o Claudinho. Eu sempre procuro andar com pessoas mais experientes do que eu. Com as pessoas que conhecem mais de Deus do que eu. Porque as outras pessoas que são menos, eu tento a puxar elas junto comigo. E assim nós temos que ir junto. Entende, irmãos? Nós precisamos criar bons relacionamentos. Os relacionamentos fazem para nós algo de melhor. Nós precisamos pessoas de Deus que nos apoiem em todas as nossas conquistas. Ninguém veio de uma ilha isolado. Precisamos nos relacionar com pessoas espirituais de oração que intercedem conosco em nossos desafios. E como precisamos ter pessoas ao nosso lado. Claudinho, estamos juntos, né? Vamos orar para aquele negócio. Como que precisamos, irmãos? Mesmo que a pessoa fale da boca para fora, mas é bom ouvir isso de vez em quando. Mas nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos desse relacionamento. Ah, não. Aqui não tem isso, não, irmãos. Mas muitas pessoas falam, não, eu conquisto tudo sozinho. Porque se eu conquistar sozinho, eu não posso dividir com ninguém. Já começou errado por aí. Primeira glória já não é dele mais, né?
A glória já não é de Deus, mas é para Ele. Irmãos, sem sombra de dúvida de errar, todos os aspectos, tudo o objetivo que eu tenho na minha vida, se não for para honrar o nome do Senhor, você está perdendo todo o seu tempo. Você está perdendo todo o seu tempo. Então, o aspecto importante sobre isso o Provérbios vai dizer para nós que o cordão de 3 dobras, ele se torna muito mais forte. Não está dizendo que que não vai arrebentar. Ele está dizendo que se torna muito mais forte. Eclesiastes, isso, o provérbio na cabeça. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim para nós. Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas, Claudinho, pode defender melhor. Se houver 3, melhor ainda. Pois uma trança de 3 fios não se arrebenta facilmente. Alguém já fez aquela trança de 3 fios? Você já viu? Uma cordinha simples, se você passar ela 3 vezes, tenta arrebentar para você ver. Se você pegar por exemplo, uma linha de... um cabelo, por exemplo. Se você passar até um cabelo, viu? Se você rolar 3 vezes assim, tenta estourar, ver se você consegue com facilidade. Você não consegue. Ele já não está sozinho. Ele já não está sozinho mais. Já são 3. Viu, Claudinho? Não está dizendo, Eclesiastes não está dizendo que não vai estourar. Não, mas está dizendo que não vai ser fácil. Então, ou seja, eu tenho resistência. Eu preciso andar junto com alguém. Eu preciso estar junto com alguém. Então, nós precisamos, irmãos, concluindo o nosso estudo de hoje. Olha, já encerramos já. Meu Jesus, passou rápido. Nem vi a hora passar, já deu horário. Então, podemos concluir. Parte final, podemos concluir. Podemos concluir, então. É saudável ter alvos e metas, quando tua vida espiritual está em ordem. Então é saudável, viu, Claudinho? Primeiramente, se a minha vida espiritual está em ordem. Quando tudo envolve com pessoas que têm a mesma visão espiritual do que eu, quando este alvo e metas são para enaltecer o Senhor, quando tua conquista é para a glória dele, se torna muito mais fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que vai se tornar muito mais fácil. Quando eu me coloco diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo, encerrando o assunto, por isso eu não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpe no ar. Ou seja, eu sei aonde que eu quero chegar, mas para isso eu preciso usar as ferramentas que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E isso é saudável para a minha vida espiritual. E com isso eu consigo chegar aonde Deus quer que eu chegue. E muitas vezes nós nos debruçamos e falamos, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. E ficamos por isso mesmo. E muitas vezes nós não encaramos a nossa vida como se deve ser encarada. Amém? Que nós possamos sair daqui hoje muito mais forte do que nós entramos. Que você que está em casa nos assistindo possa aprender todos esses aspectos para as nossas vidas e construirmos uma vida fundamentado na palavra do Senhor. Isso é ter uma vida na rocha que é Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ficou algo, deu para entender? Foi muito rápido? A hora voou, que eu estou falando que foi muito rápido, porque a hora voou para mim aqui. Não sei para vocês, mas para mim voou. Se eu estava cansado, já não estou mais, Claudinho. Amém? Irmãos, como de costume, esse esboço eu vou estar enviando para vocês. Não sei se vocês estão, abrindo lá ou não, mas
De coração, estou mandando lá, irmãos. É por amor, viu? É por amor mesmo, tá? É Deus que nos capacita, Deus que nos direciona, tá? Vou estar enviando para vocês lá no grupo, tá? Não deixe de convidar os outros, irmãos, a participar, tá? Não é por mim, não, mas é pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sendo pregada, a palavra do Senhor está sendo mencionada. Irmãos, tem assunto que nós vamos tratar. Você pode ter certeza daquilo que eu estou te falando. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho convicção daquilo que estou falando. A plena convicção do que estou falando com vocês. Quando você tem que fazer uma reflexão, quando você começou, e no término desse estudo, no término desse seminário, eu tenho plena convicção que a sua vida se tornará 1000 vezes melhor. Amém? Essa é a minha oração. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse momento que nós passamos na Tua presença. Senhor, eu agradeço a Ti, agradeço ao Teu nome, Senhor Pai, por o Senhor estar nos capacitando, por o Senhor estar nos ensinando, por o Senhor estar nos direcionando, por o Senhor estar movendo o nosso coração, Pai. Meu Deus, que nós possamos aprender todos os aspectos, que nós possamos aprender no Senhor, meu Deus, a meditar na Tua palavra, que nós possamos depositar a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, mas nós não podemos ficar de braço cruzado, porque a Tua palavra nos diz que nós temos que ir em frente, como o apóstolo Paulo diz, não com objetivo, e sim com um objetivo, de nós conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que eu sei que o Senhor tem algo de melhor para nós, aquilo que nós nunca pensamos, mas nem imaginamos, mas é aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e por isso minha oração nessa noite, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Espírito Santo do Senhor, revela aos nossos corações aquilo, a Tua vontade, que seja agradável, ela é perfeita, ela é, Senhor Pai, imutavelmente melhor daquilo que nós pensamos, Senhor Pai. Por isso eu agradeço a Ti mais um dia na Tua presença, Senhor Pai. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, só o último recado, né? Olha eu usando aquela parte do relacionamento, irmãos, ó. Aprendi, viu, irmão? Olhe por mim, irmãos, eu estou começando a preparar um novo estudo para nós. Ó, para você, Vitor, esse ano eu já estou começando a preparar outro, mas Deus colocou no meu coração já tem alguns dias de eu tratar com vocês um aspecto muito importante para a igreja, isso aí vai ser muito importante para a igreja, que fala sobre a cosmologia de Cristo. Que muitas vezes, o que é cosmologia, irmãos? É a visão que eu tenho de Cristo. Aquilo que eu entendo de cristologia, aquilo que eu entendo de Cristo. E muitas vezes o diabo tem deturpado as nossas visões a esse respeito. É um assunto muito importante. Então eu peço oração para os irmãos, que Deus me dê a capacidade de eu chegar lá, que esse estudo possa brotar e possa vir no papel, né? Que eu possa trazer para vocês. Esteja orando, que provavelmente vai ser o próximo estudo nosso, que nós vamos estar estudando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.